Oi, pessoal! Meu nome é Cecília e hoje eu vou corrigir com vocês os exercícios de física da semana 1 do PET volume 1 para o terceiro ano do ensino médio. Então, a primeira pergunta é correto afirmar que a Lua é uma fonte de luz? Para responder essa questão, primeiro a gente vai pensar no que é luz. Então, se vocês assistiram o vídeo que eu fiz sobre a luz, vocês sabem que luz é uma forma de energia propagada por meio de ondas eletromagnéticas. E quando a gente tem uma propagação de onda, a gente precisa de uma fonte que cria essa onda. Então, vamos pegar, por exemplo, o Sol, que é a nossa principal fonte de luz. O Sol, por causa da sua composição, está o tempo todo sofrendo reações de fusão nuclear. E essas reações liberam uma quantidade enorme de energia que chegam até a gente como luz. E é isso que acontece em todas as estrelas que a gente vê no nosso céu. Então, vamos pensar um pouco na composição do Sol. O Sol é composto principalmente por hidrogênio, um pouco de hélio e menos de 1% de outros compostos, como oxigênio e carbono. Os processos de fusão nuclear que ocorrem no Sol ocorrem em função da enorme quantidade de hidrogênio que ele tem. Agora vamos pensar na composição da Lua. A Lua é composta de sílica, cal, dióxido de titânio, óxido de alumínio, ferro, magnésio, dentre outras coisas. É uma composição muito diferente da do Sol. Daí, a gente já tem indícios de que a Lua não tem o que é necessário para liberar luz. Aí vamos para a nossa última informação, que vai esclarecer bastante para a gente essa nossa resposta. Acredita-se que a Lua já foi parte da Terra. Isso é, algumas teorias defendem que a Lua é, na verdade, um pedaço da Terra que se desprendeu, mas por causa da gravidade acabou preso, orbitando o nosso planeta. A gente já sabe que a Terra não é uma fonte de luz, né? O chão da Terra não está liberando luz igual o Sol. Então, daí, a gente já conclui que a Lua não é uma fonte de luz. Então, por que podemos enxergar a Lua? É a nossa segunda pergunta. Também no vídeo eu já comentei que a gente enxerga os objetos que não produzem luz porque eles são capazes de refletir a luz. Isso significa que a luz que chega até eles, parte eles vão absorver, mas parte dela eles vão refletir. E é essa luz refletida por eles que chega até os nossos olhos e faz com que a gente os enxergue. Então, no caso da Lua, a gente consegue enxergá-la porque ela reflete a luz que ela recebe das estrelas, sobretudo o Sol, que é a fonte de luz mais próxima. Questão 2. A figura abaixo mostra um objeto AB, que é essa nossa setinha aqui, colocado em frente a uma pequena lâmpada acesa, que está aqui. Atrás dele, existe um anteparo opaco situado paralelamente a AB. O nosso anteparo ali, a gente está vendo na imagem. Desenhe na própria figura a sombra AB do objeto projetada sobre o anteparo. Então, a gente precisa entender a luz nessa situação. Então, dessa lâmpada estão saindo vários raios de luz, né, em várias direções. A questão é que os raios que saem daqui e chegam até aqui, ou que saem daqui e chegam até aqui, eles estão sendo interceptados pelo nosso objeto. E aí, esses raios podem ser absorvidos ou refletidos, mas a gente sabe que eles não vão passar desse objeto, né? Isso é uma característica da luz. Ela não vai ultrapassar os objetos. Então, a gente sabe que atrás desse objeto não chega luz. Mas aí a gente pensa assim, então onde essa luz vai chegar? Bem, a gente vai pensar quais são os primeiros raios que não vão mais chegar nesse objeto, que não vão mais encostar nesse objeto para serem absorvidos ou refletidos. E vão ser os raios diretamente acima desse objeto e diretamente abaixo desse objeto. O que significa que qualquer outro raio que for, né, projetado aqui no meio desses dois raios, ele vai ser interceptado pelo nosso objeto. Isso significa que toda essa região aqui vai ser a sombra do nosso objeto AB. Aí, para a próxima pergunta. Indique na própria figura a região do espaço que fica escura, isso é, que não recebe luz da fonte. E essa parte também é fácil. Se os primeiros raios que chegam nesse anteparo são os que estão diretamente acima e diretamente abaixo, significa que nenhum raio vai conseguir chegar em toda essa região, porque ela está sendo interceptada pelo objeto. O que significa que toda essa região aqui vai ficar escura. E a última pergunta, se o objeto for aproximado da fonte, o tamanho da sombra aumentará, diminuirá ou não se modificará. Então, observem bem o tamanho dessa sombra aqui. É um tamanho considerável, né? Bem grande. Agora, eu vou aproximar um pouco o nosso objeto da nossa fonte. Esse objeto aqui está um pouco mais próximo do que no slide anterior. Vamos fazer o mesmo esquema. Traçar os raios acima e abaixo. E agora, montar a sombra dele. Vocês conseguem perceber que ela ficou bem maior do que ela estava anteriormente? Então, se a gente aproxima o nosso objeto da nossa fonte,
a sombra dele aumenta. Ou seja, menos luz vai estar passando desse objeto. Terceira questão. Um professor de física fez uma brincadeira com os alunos, colocando uma mensagem de maneira invertida no quadro para que seus alunos pudessem decifrar o que estava escrito. Rafael, muito esperto, colocou a mensagem de frente para um espelho plano. Como deve ficar a imagem após ser colocada diante do espelho? Bem, para isso a gente precisa entender o funcionamento de um espelho plano. O espelho plano é aquele mais clássico que a gente tem em casa. E ele funciona mais ou menos assim. Se você está de frente para o espelho, a imagem fica de frente para você, de forma que ela é invertida horizontalmente. O rosto dele, que estava virado para a direita, aqui fica virado para a esquerda. É assim que funciona o espelho plano. Então, nesse caso, você vai inverter a imagem horizontalmente, e você pode fazer isso na mão, né? Invertendo cada uma das letras horizontalmente, mas aqui eu usei uma ferramenta de edição de imagem e inverti a imagem para vocês verem como vai ficar. Questão 4. Uma pessoa vai até o Museu de Ciências e numa sala de efeitos luminosos se posiciona frente a diferentes tipos de espelhos, côncavo, convexo e plano. Qual situação a seguir representa a correta imagem que é possível essa pessoa obter de si mesma? Então, vamos analisar cada um dos casos. Eu vou começar pelo caso da letra D, porque eu já comentei ele no vídeo que eu fiz sobre espelhos esféricos. Se você ainda não viu, eu recomendo que você dê uma olhada. Esse espelho que a gente está vendo é um espelho convexo. E no vídeo eu mostrei para vocês que a imagem dele sempre vai ter uma característica que é a seguinte. A imagem vai ser sempre menor do que o objeto, porém direita, de cabeça para cima. E nesse caso da imagem, da letra D, esse objeto está invertido, ele está de cabeça para baixo. Então, essa situação da letra D não pode acontecer, ela já está incorreta. Vamos para a letra C. A letra C é um espelho plano, que, como eu já falei, é o espelho mais clássico que a gente tem em casa. E se vocês observarem bem, a nossa imagem no espelho plano, ela sempre fica do mesmo tamanho do objeto. Então, essa imagem deveria ter o mesmo tamanho do objeto, né, dessa pessoa. Então, a imagem da letra C também não está correta, ela também não é possível. Vamos para a letra B. A letra B é um espelho côncavo e o nosso objeto, né, a nossa pessoa, está posicionada em cima do foco do espelho côncavo. Porém, quando você posiciona algum objeto em cima do foco do espelho côncavo, acontece um fenômeno muito interessante. Aqui uma imagem para ilustrar. A gente sabe que tem alguns raios que a gente pode projetar, né, sobre o espelho, porque a gente sabe como a reflexão dele vai acontecer. E a imagem é formada no encontro dos raios refletidos. Porém, quando o objeto está no foco do espelho côncavo, os raios refletidos são todos paralelos, eles não se encontram. Ou, existe uma outra nomenclatura que as pessoas usam, eles se encontram no infinito. Isso significa que essa imagem não é formada, não existe imagem quando um objeto se posiciona no foco do espelho côncavo, né? Como se ele desaparecesse. Então, a letra B também está incorreta. Por último, vamos olhar para a letra A. Então, é um objeto posicionado entre o foco e o vértice do espelho côncavo. E vamos ver aqui. Eu recomendo que você tente fazer os raios que eu comentei no vídeo em casa e tente encontrar essa imagem na mão. Mas, já dando a resposta de como acontece, o resultado é esse. A imagem vai ficar maior do que o objeto e direita, né, de cabeça para cima, que corresponde à alternativa que a gente tem na letra A. Significa que a situação que representa a imagem que essa pessoa consegue obter de si mesma é a letra A. A questão 5 é muito legal. Parte de uma vareta é mergulhada num corpo contendo água. Para um observador situado acima da superfície da água, a vareta representa o aspecto. Para entender essa questão, eu vou começar com um desenho que eu fiz aqui para ilustrar a nossa situação. Então, a gente tem essa vareta dentro da água e a ponta dela vai refletir uma quantidade de luz que ela recebe. A gente sabe que é refletindo essa luz que a gente consegue enxergar a ponta dessa vareta. Então, ela está refletindo um comprimento de onda dentro da água, né? E para essa luz refletida chegar até os nossos olhos, ela vai sair da água e entrar no ar. Porém, quando uma onda muda de meio, a gente sabe que ela sofre um processo chamado refração. E esse processo faz com que ela mude o ângulo de propagação dela. Nesse caso, a direção de propagação vai mudar dessa forma que vocês estão vendo, por causa dos índices de refração da água e do ar. Isso vai gerar uma ilusão de ótica, porque pelo raio que chega até os olhos da pessoa, vai parecer que a ponta do canudo está um pouco mais na frente ali no final da nossa setinha. Então, a impressão que essa pessoa vai ter é que o canudo está dessa forma.
Isso corresponde à nossa situação da letra C. Se está parecendo muito esquisito de entender essa questão, vocês estão com um pouco de dúvida, eu recomendo vocês tentarem fazer isso em casa. Eu peguei um copo, enchi com água, coloquei um canudinho e ali vocês conseguem ver que existe uma inclinação na nossa percepção desse canudinho, que acontece justamente por causa do fenômeno da difração, como eu expliquei. Aqui são algumas referências que eu utilizei para produzir esse vídeo. Bons estudos!